Alguma vez você já parou para pensar o que significa a cura? A cura mesmo, a cura do seu corpo? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como o seu corpo tem a capacidade de se autocurar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa a respeito de problema, né, que eu tive. Eu já comentei aqui com vocês. Em 2023 eu tive um problema sério, né, no meu olho esquerdo, e eu, juntamente com o tratamento médico, eu fiz o tratamento espiritual. Eu fui numa casa que tinha um tratamento espiritual e iniciei lá. E eu estava conversando com essa pessoa, falando, né, que o médico ele ficou impressionado com a rapidez e com a qualidade da cura que eu tive nesse tratamento que ele fazia em mim. E ele se gabava até que era a medicação que ele usava, era uma medicação muito boa, e eu não tenho dúvida disso, realmente. Mas, dentro da casa onde eu fazia o tratamento espiritual, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava lá em tratamento também, por uma outra questão, que eu não me lembro mais qual era, e nessa interação eu comentei o porquê que eu estava lá, e ela disse que ela já havia feito aquele tratamento médico, né, que consistia em tomar injeções dentro do olho. E ela falou que no caso dela não teve resultado. Ela perdeu a visão de um dos olhos. E aquilo me impressionou bastante, né, a possibilidade disso acontecer. E hoje eu estava vendo umas anotações sobre um estudo, umas anotações bem antigas que eu tenho num caderno, quando eu comecei a estudar o livro de ouro de Saint Germain. E na hora que eu estava lendo lá um determinado trecho, depois eu vou trazer esse trecho aqui para vocês, aquele entendimento assim veio como se fosse uma luz assim, né, na minha mente. Porque ontem, ainda quando eu conversava, eu estava contando esses fatos para essa pessoa, eu brinquei, né? Eu falei, o médico ficava todo ali envaidecido da qualidade do tratamento que ele estava me dando, mal sabe ele o que eu estava fazendo juntamente com isso, né? Que era o tratamento espiritual, e dando, né, o mérito para isso, e claro, também, porque tem, mas o que eu entendi lendo, vocês vão entender também agora comigo. A frase que me veio na cabeça hoje, quando eu li aquele trecho e entendi tudo, era a frase de Jesus, né? A sua fé te curou, a tua fé te curou. Bom, o médico espiritual que me tratava na casa espírita, ele sempre repetia isso. Quem cura é a sua fé. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. E aí a gente fica às vezes duvidando, né? Poxa, se eles falam tanto isso, será que é válido? Vários tratamentos, várias terapias, várias coisas, a pessoa sempre diz isso, você tem que acreditar que vai dar certo. E aí muitas vezes a gente chega a duvidar, então se eu não acreditar não funciona? Qual é a valia real desse tratamento? Muitas vezes pode sim funcionar, mas quando você acredita é muito maior. E isso é o que Jesus falava, a tua fé te curou. O que é isso? Ainda ontem, logo em seguida que eu conversei, né, que eu estava conversando com essa pessoa, que eu falei isso, né, logo em seguida não, na verdade algumas horas depois, quando eu já estava sozinha, assim, me veio essa conversa novamente na cabeça e esse mesmo questionamento. Mas se é assim, e o passe? E, né, a autocura, se a autocura acontece, qual é a valia do passe que eu tomei lá, do tratamento espiritual que eu fazia e tal, né? E aí, olha, quer saber, eu não vou mais pensar nisso. Peguei, mudei meu pensamento ali, me distraí com alguma outra coisa e parei de pensar nisso. E aí hoje, né, lendo esse estudo, né, essas anotações do estudo, esse entendimento veio assim, tão simples como é a situação. Muitos de vocês podem estar me ouvindo falar aqui e falar, nossa, como assim você não sabia disso? Porque essas coisas
eu sempre bato nessa tecla aqui. Essas coisas elas acontecem gradualmente para a gente. Por isso que em certos aspectos o espiritismo, a ideia do Kardec está muito certa quando ele fala na fé cega. O espiritismo sempre propõe que não tenha a fé cega, mas a fé raciocinada. E realmente é esse o contexto. Quando Jesus falava, a tua fé te curou, ele não estava falando a fé que a pessoa tinha na capacidade dele, Jesus, curar o problema dela, mas na autocura, na certeza de que quando ela entraria em contato com ele, estaria em contato dele, da energia dele, ela seria curada. É claro que aquelas pessoas não entendiam o que era energia. Aquilo tudo era milagre de alguma forma, mas elas não entendiam o que era energia. Mas ele sim, então era tudo sobre a autocura. Quando a pessoa acredita que determinada ação é capaz de curar a si mesma ou ao outro, isso acontece de verdade. Quando a confiança que ela tem é de que de qualquer forma ela vai ficar bem, o seu estado mental se fortalece e a cura acontece de uma maneira mais certa. Lembra que eu contei agora há pouco a conversa que eu tive com aquela pessoa dentro da casa espírita? Eu não sei se naquele tempo em que ela passou por esse problema, ela já frequentava a casa espírita, se ela tinha alguma noção de espiritualidade. Nós não aprofundamos a conversa a esse ponto. Mas eu consegui entender. E eu vejo hoje que naquele momento, naquela situação em que eu estava passando, chegou um determinado momento em que eu acalmei todas as minhas expectativas. E aí entra aquela situação que a gente fala, entreguei para Deus. O entregar para Deus nesse ponto não significa que você fala, Deus vai fazer tudo, eu não vou fazer nada. É justamente o contrário. É quando você confia tanto que sabe que qualquer coisa que aconteça, você estará bem. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei ao ponto de pensar o seguinte, olha, eu vou parar de me mortificar com medo de qualquer coisa, seja o medo do tratamento físico, que era complicado, seja o medo das consequências que aquilo poderia ter. Não o tratamento em si, que poderia funcionar ou não funcionar, como foi o caso dessa mulher, e a ação, né, o que aconteceu comigo e o porquê aconteceu aquilo comigo. Então eu cheguei ao ponto de pensar, o que quer que aconteça, eu estarei bem. E eu me vesti assim de uma calma. Eu parei de ter autocomiseração, eu parei de ter aquele medo, aqueles pensamentos de que, puxa vida, o que é isso que está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu? Será que é uma prova que eu tenho que passar? Será que é alguma coisa que eu tenho que enxergar? Será que é alguma coisa que eu estou fazendo errado? Sabe, eu parei de pensar tudo isso e eu simplesmente deixei fluir. Eu deixei fluir o tratamento espiritual, eu deixei fluir o tratamento físico e eu tirei um peso de mim mesma. E assim que eu tirei o peso de mim mesma, eu tinha certeza de que tudo ia ficar bem. Não importa o que acontecesse, tudo ia ficar bem. E que minha vida seguiria normalmente. A minha vida só acabaria se eu deixasse que aquela situação acabasse com ela. Se eu me mortificasse, se eu sentisse tanta pena de mim mesma, que aquilo acabaria realmente com o meu estado de espírito, com a minha vida, de qualquer forma. E muito provavelmente, se eu tivesse ficado nessa condição, que ela estava começando a se instalar em mim, porque eu tinha um medo tão grande antes de iniciar o tratamento físico com o médico, eu fiquei tão assustada com o que seria aquele tratamento que eu não dormia, eu já achava que eu estava sendo obsediada, eu tinha todos aqueles pensamentos que eu acabei de falar. E por isso eu fui procurar o atendimento espiritual, até para sentir, para me fortalecer. Mas no final das contas eu entendi que eu mesma me fortalecia. Quando eu entendi tudo isso, eu fechei os espaços para a autopiedade.
Eu fiquei absolutamente em paz, mas isso não foi nada imposto. Ninguém lá na casa espírita falou para mim, você tem que pensar dessa forma. Muito pelo contrário. Foi algo assim que aconteceu naturalmente comigo. Eu simplesmente compreendi, eu simplesmente cheguei à conclusão de que aquilo não era o fim da minha vida. As coisas só iam piorar se eu deixasse que elas piorassem. Foi algo que veio naturalmente em mim. E aí eu fechei os espaços para esse tipo de pensamento. E quando isso aconteceu, que eu fortaleci a minha mente, eu fortaleci o meu espírito até, o que aconteceu é que o meu organismo se fortaleceu. Buda já não fala isso? Não existe o externo, só o interno. O maior inimigo que a pessoa pode ter são seus próprios pensamentos. Foi o que aconteceu. Eu tirei esses pensamentos naturalmente de mim. Não foi forçado, não foi eu vou pensar positivo, não. Porque houve esse entendimento. Foi algo muito bom. O fortalecimento, é claro, das energias que estavam vindo através da espiritualidade já começaram a trabalhar em mim, que me fizeram entender isso. E é um ciclo, né? E no fato que eu entendi isso, que eu parei de sentir pena de mim mesma, que eu parei de sentir medo de tudo aquilo que pudesse acontecer, e eu pensei, olha, o que quer que aconteça, a minha vida não vai acabar. Se eu tiver que perder a visão, eu não quero, veja bem, eu não queria e eu não quero até hoje perder a minha visão, mas eu cheguei a essa conclusão, isso não vai ser o fim da minha vida, eu vou viver, eu vou continuar vivendo naturalmente. E isso me deu uma paz tão grande. O meu espírito, meu organismo físico se fortaleceu, porque eu fortaleci meu perispírito, os meus centros de força, e eu fortaleci o meu organismo. E eu consegui, através desse fortalecimento, receber os fluidos vindos da espiritualidade no tratamento espiritual e do tratamento físico, porque o medicamento que entrava no meu organismo era recebido positivamente pelas minhas células. Eles não combatiam de forma a tirar aquilo como se fosse uma invasão. Por quê? Porque eu fortaleci o meu organismo. E aí o que aconteceu? A autocura. A sua fé te curou, porque você acredita que através daquela energia você vai ser curado. Então não é a energia que curou o meu organismo, foi a energia me fortaleceu e fez com que o meu organismo se autocurasse. É tão simples, né? Parece bobo até falando assim, parece falando, nossa, como assim? Você nunca pensou nisso antes? Na verdade, eu nunca tinha entendido isso antes. Era como se fossem coisas separadas. A autocura viria só do pensamento e a energia sutil vinda do espírito, do plano espiritual, vamos dizer assim, de mentores e tal, não teria participação nisso, mas tem porque essa energia exerce em você essa tranquilidade, é como se eu tivesse só me tranquilizando, e na hora que eu me tranquilizei, eu realmente consegui abrir esse espaço. Eu poderia trabalhar contra ela? Poderia. Se na hora que eu sentisse isso, eu falasse, nossa, mas não, como assim? Claro que não. E se der tudo errado? E se eu perder a visão? E se eu morrer? E se... Eu poderia, mas eu não fiz isso. Eu simplesmente entrei dentro daquele fluido de tranquilidade. Eu entrei em um estado de paz. Eu parei de sentir pena de mim mesma, eu parei de me achar vítima e eu parei de me achar responsável também. Simplesmente eu deixei fluir e tudo aconteceu. A fé que cura não é a fé no outro, mas é a fé em nós mesmos, a fé na nossa própria capacidade de sermos fortes o suficiente, porque nós somos o eu sou, e o eu sou é Deus em ação. Agora eu vou ler para vocês o trechinho que eu li e que me fez entender
tudo isso. E aí entra uma outra coisa, né? Eu não ia fazer isso, eu não ia ler, eu nem ia pegar esse caderno. Eu ia pegar um caderno, quando eu faço a minha meditação, como eu já falei várias vezes aqui, eu entro, né, em relaxamento, eu ponho uma música suave e eu entro em relaxamento e tenho sempre um caderno e uma caneta junto comigo para vir algum insight ou para vir alguma mensagem. E eu acabei pegando junto esse caderno que é antigo, que há muitos anos que eu não escrevo mais nele, para vocês verem como as coisas acontecem, né, da forma como tem. Quer dizer, eu conversei ontem, pensei, falei, não, nem vou pensar nisso agora porque eu não estou conseguindo entender. Hoje eu não estava pensando nesse assunto e aí veio a ideia de que eu deveria pegar esse caderno para dar uma folheada, para achar alguma coisa legal que eu pudesse trazer aqui em vídeo, já que é sobre a fraternidade, sobre os estudos, e achei esse trecho que me fez entender aquilo de ontem e me deu um insight para escrever hoje. Então, olha como as coisas funcionam. Então, deixa eu ler agora para vocês aqui o trechinho desse estudo que me fez compreender. É fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que a desarmonia entrasse no pensamento e no corpo humano. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar a não ser vós mesmos. É maravilhoso isso, né? E aí ele deixa explícito, né? Ninguém pode fechar a não ser nós mesmos. Fechamos com o quê? Com o nosso pensamento destrutivo, autodestrutivo, desarmônico. Aí eu entendi tudo. Tão simples, né? E tão completo ao mesmo tempo. É maravilhoso, né? Quando a gente consegue simplesmente aceitar. Então é isso, esse era o recado que eu ia trazer, que eu quis trazer hoje. Na verdade, hoje eu ia iniciar uma série sobre a grade planetária, as linhas leis, vários textos, vários estudos que eu fiz, que eu tenho uma série aí que vai dar, eu acho que uns 6 ou 7 vídeos, e eu ia iniciar ele hoje, mas eu tive esse insight, eu pensei, não, eu preciso trazer este insight aqui para o canal, porque isso vai servir muito para você que está me ouvindo, para suas questões pessoais, mesmo que você já saiba disso, já compreenda isso com relação à autocura, isso serve também para outras situações dentro, né? Não só a autocura no caso de uma doença, mas a autocura no caso de vários outros sentimentos que você possa ter com relação a você, com relação à sua vida. Então é importante a gente ver o quão simples é e conseguir entender. As coisas não são postas dentro da gente. A gente vai entendendo aos poucos. Muito provavelmente eu vou gravar esses outros vídeos aqui na sequência para trazer daqui para frente agora esses assuntos, a não ser que aconteça alguma coisa relacionada também, como essa que aconteceu hoje, eu vou entrar com um assunto diferente no meio dos vídeos, tá bom? Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Se gostaram, eu peço a vocês que deixem aqui o seu like, que o algoritmo do YouTube entenda que é um vídeo legal e ele espalhe esse vídeo para outras pessoas também que possam fazer bom uso dele, né? E assim também ajuda a fortalecer aqui o canal. Também, se não for inscrito, se inscreva, acione lá todas as notificações do sininho para você não perder nenhum detalhe, principalmente nesse estudo que vai vir agora sobre a grade planetária. É um assunto bem legal. Vocês vão ver que a grade planetária ela afeta muito o nosso próprio desenvolvimento, a nossa transformação, a nossa expansão da consciência. É bem interessante, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, depois eu vou deixar eles também linkados
nesse estudo que eu vou fazer. Então é isso, pessoal, vamos finalizando por agora. Agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau!